Salvem iniciados e amigos das artes ancestrais. Hoje, na ordem do dia, mais um tema essencial, deveras atual e muito inquietante: maçons na política. A pergunta-chave é: os membros da sublime ordem maçônica devem participar efetivamente da vida política, ter carreiras político-partidárias, ser um dos membros ativos da gestão da coisa pública, dos negócios da polis? Sim ou não? No imaginário popular, no jargão aí do povo, existe a ideia de que a maçonaria sempre esteve engajada em movimentos políticos, muitos dos seus integrantes participam dos desígnios, digamos, dos povos, da civilização, e a ordem seria até uma forma de entidade que visa governar o mundo, ter alguma forma de governança sobre o globo todo, algo do tipo. Porém, sabemos que isso não é bem o que ocorre, não é bem uma verdade. E em muitos movimentos políticos e revolucionários até, diversos maçons participaram, mas geralmente ou sempre de uma forma isolada ou em pequenos grupos. Maçonaria como um todo, lato sensu, nunca participou efetivamente de nenhuma forma de movimentação desse nível. E neste momento, meu prezado pedreiro político ou nem tanto, peço a você que não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe democraticamente este conteúdo e já dê um like nesse vídeo, senão você, entre um pleito e outro, vai esquecer. Muito obrigado. E atenção, meus amigos, toda vez aqui que fizermos menção a participar da vida política, fazemos menção ao fato do cidadão se candidatar a cargos políticos, assumir funções na gestão pública, seja na cidade, no estado ou província ou no país. Não estamos fazendo aqui referência àquela atuação política do dia a dia. Todos somos, como dizia Aristóteles 350 anos antes de Cristo, animais, gregários e políticos. Vivemos em comunidade. Fazemos uma certa forma de política, mesmo ali no microcosmo da nossa família, entre a nossa vizinhança, o condomínio, no nosso ambiente de trabalho, nas entidades iniciáticas, esotéricas, obviamente, mas não falamos desse tipo de performance política, e sim aquela da gestão da polis, essa sim, efetiva. Assim considerando, temos, por exemplo, que analisar inicialmente os contras, aqueles fatores que desaconselham que um maçom ingresse em uma carreira política. Em primeiro lugar, temos, por exemplo, aquela condição em que o homem nem é maçom ainda, ele é um candidato a ingressar na maçonaria. Mas ele tem lá, entre as suas intenções, participando das colunas de Irã, de alavancar uma atual ou futura carreira. Então ele pensa assim: a maçonaria é um grupo muito forte, unido, todos se ajudam, aquela velha história, né? Então eu vou entrar ali porque minha carreira vai ser turbinada, todos vão me ajudar, votar em mim, no meu grupo, vou ter muito apoio. Será que isso realmente é uma postura adequada para um candidato? Não é. Se a pessoa pensa assim, já está entrando com o pé esquerdo ali na entidade. A segunda situação também que pode desaconselhar a participação na vida política surge quando em um pequeno grupo maçônico existem, por exemplo, 2 ou 3 cidadãos que frequentam ali as atividades entre colunas, mas pertencem a grupos diversos, são oponentes lá na vida pública, no mundo prof comum, e trazem essas tensões e inquietações para dentro ali dos trabalhos. Isso pode gerar um clima um pouco desagradável, vai contra, digamos, a egrégora. É realmente algo que não é muito salutar.
Portanto, em alguns casos, também deve ser impróprio que esses indivíduos que já são maçons participem das atividades na política, notadamente nessa situação, onde existem alguns embates acalorados. Muitas vezes também exercer a vida profissional, pessoal, familiar, juntamente com uma carreira política, consome muito tempo e energia da pessoa. E isso pode gerar um certo afastamento daquele obreiro, que era um excelente maçom antes da sua carreira política, das colunas. Então, a pessoa vai ter uma carreira política fugaz, às vezes, breve, um mandato, outro, uma nomeação em comissão, algo do tipo, e depois ele se afasta da política, mas ao mesmo tempo ele também se afastou, se distanciou ali da ordem maçônica, e isso também é uma situação não muito feliz, não muito desejável. Outra situação, outra experiência que aquele maçom que se tornou político tem que estar preparado, apto a enfrentar, são as críticas, as tensões, todo aquele clima que envolve os embates políticos, que isso é normal, natural dessas carreiras, e que muitas vezes podem trazer alguns dissabores para a pessoa. Às vezes o maçom está ali e alguns projetos, algumas ideias do seu grupo ou dele mesmo não caem muito bem, não desce muito redondo ali entre os membros da sua entidade, e ele vai ser criticado, vai ser cobrado, às vezes com razão, às vezes nem tanto, mas tem que ser uma pessoa muito resiliente, tem que ter aquela famigerada tolerância com as ideias contrárias, com as opiniões. Uma outra também situação, realidade que pode se impor e que não é muito agradável, surge quando, em um certo momento da carreira ou ao final de um mandato, de um cargo, o político, que é também maçom, sofre muitos ataques ou tem uma crise terrível ali na sua imagem pública devido a alguns problemas na gestão, algo do tipo que acontece, mal entendidos, ou seja, ele cai, como se chama, na desgraça política. Ele vai lá para o fundo do poço, atacado pela mídia. Então é aquele mar de gama para todo lado. Não estou falando que isso aconteça nesses casos, eu acho que nunca aconteceu, mas é um risco, né? Então, se isso ocorrer, o cidadão sai chamuscado, queimado, para não dizer um termo mais pesado, dessa experiência política, e isso também pode entrar em choque, às vezes, com os ideais da ordem maçônica. No Brasil, como eu disse, nunca aconteceu isso. Talvez em alguns países distantes tenha havido o fato de políticos maçons terem sido praticamente escorraçados da vida pública. Meus diretos gestores da polis, existem também alguns fatores que aconselham, indicam que o maçom realmente participe da vida política. O primeiro, a maçonaria, sabemos muito bem, é uma escola filosófica, moral, de aperfeiçoamento das pessoas, que utiliza um sistema velado de alegorias e símbolos. Essa é uma das definições dessa ordem sagrada. O homem, como é dito aí, até nos meios comuns, ele que já era bom, tornar-se-á melhor ao ingressar na maçonaria, adquirir aqueles conhecimentos, aquelas experiências iniciáticas, tanto no campo ético, moral, espiritual, pessoal. Portanto, se nós tivéssemos mais políticos que exercem, que experimentaram esse tipo de aperfeiçoamento, de aprendizado maçônico, que maravilha seria a gestão da coisa pública. Na linha desse raciocínio, vem aquela questão. Imagine um ótimo cidadão que se tornou maçom. Ele estuda bastante as lições que são administradas, frequenta o seu grupo, visita muitas lojas, exerce cargos, funções variadas e diferenciadas dentro da ordem. Será que toda essa formação, todo esse potencial não deveriam ser utilizados, aproveitados em outros círculos além das colunas? Portanto, meus amigos, a conclusão aqui do nosso canal é: realmente está indicada a participação de maçons
na vida política, nas carreiras, nos cargos, nas funções de gerenciamento da polis. Pesando aqui os contras que vimos no início e os prós, o saldo, a conclusão, é amplamente favorável a que realmente mais maçons se tornem agentes políticos. Em outras palavras, o dia que tivermos mais políticos maçons, realmente pode ser que tempos melhores vão vir aí para o bem comum, para a felicidade geral dos povos e nações. E neste momento, meu poderoso ser político ou nem tanto, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não fez, compartilhe esse conteúdo entre outros entes da política e dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço!